Olá, seja muito bem-vindo ao nosso 18º dia de leitura bíblica e do Catecismo da Igreja Católica. Pela graça de Deus, eu não poderia estar mais feliz e mais honrada por estar fazendo esse trabalho. E gratidão pela sua presença aqui, corações conectados em honras e louvor ao nosso Deus. Falando em louvor, a partir de hoje eu vou começar e finalizar os nossos trabalhos com o Salmo 117, em louvores ao nosso Deus. Salmo 117, convite ao louvor. Louvai Yahvé, nações todas. Glorificai-o todos os povos, pois seu amor é forte e sua verdade é para sempre. Amém. Hoje leremos Gênesis capítulos 25 e 26, Salmos 18 e Mateus capítulo 11, versículos 1 a 15. E o Catecismo da Igreja Católica, parágrafos 142 a 149. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. Yes, sim, é isso mesmo. E eu quero agradecer a você que tem acompanhado o trabalho. Estou muito feliz por ver, gente, uma pessoa, você aí, ouvindo a palavra de Deus, é uma vitória de Deus que alegra muito o meu coração. Para mim mesma é uma vitória eu estar aqui fazendo esse trabalho. E cada pessoa, cada ser humano que se conecta, que está nesse momento buscando verdades de Deus, se dispondo, fazendo tempo, priorizando, é uma vitória muito grande. Eu tenho acompanhado muitos conteúdos de muitos padres, e não só padres, mas outras religiões também. Todo mundo está falando a mesma coisa. Quem está conectado espiritualmente tem a visão mais ampla do que está acontecendo, essa visão espiritual sobre os grandes desafios que nós enfrentamos neste momento. E é um momento para nos fortalecermos muito, corações fortes na presença de Deus, buscando a Deus, priorizando as verdades do Espírito, para além desse peso material, né? Quem busca recebe. Jesus disse isso, né? Pedi e recebereis, batei e abrir-se-á. Então é um momento de nós buscarmos, nos conectarmos, mais disciplinados nesse sentido de realmente buscas maiores das verdades espirituais. A gente vem de uma cultura com uma tendência muito materialista, que pelo cientificismo acabou negando muito as verdades transcendentais, metafísicas, mas essa não é a verdade da nossa existência. Não é à toa que tem tanta gente tão doente por aí, tão doente. Doenças do espírito, doenças espirituais, que remédio não dá conta. E a pessoa toma remédio, não melhora e não tá vivendo bem, não tem satisfação na vida. Os tempos são difíceis, nós temos alguns desafios, sim, mas os desafios eles sempre existiram para a humanidade. É a condição humana lidar com a contingência, com algum nível de mal-estar. Isso depende de nós termos a decisão, a consciência maior do porquê nós estamos aqui, dentro dessa perspectiva de realidade espiritual, evolucionista, conexão com Deus, com amor. Deus que é o positivo na nossa vida, que são as forças de bem, de saúde, de força existencial, de alegria de viver, de reconhecer o milagre que é a vida, apesar de quaisquer circunstâncias. Cada um de nós está onde Deus nos colocou, pelos motivos que Ele conhece, verdades dele, né? Cada um de nós com as suas circunstâncias, mas é uma realidade que tanto gente que está muito bem socioeconomicamente, quanto gente que não tem tanto benefício socioeconômico, tá no nível, as pessoas assim, estão de diferentes classes sociais, eu quero dizer, todo mundo tá numa vibração baixa, todo mundo, eu digo, claro que é maneira de dizer generalizando,
quero dizer que socialmente é muita gente nessa baixa vibração, manifestando um nível de adoecimento, de insatisfação, de descontentamento com a vida, que se reflete em angústia, que o pessoal chama muito de ansiedade, e aí acaba culminando em tristeza, depressão. E eu vou deixar aqui um link para uma homilia do Padre Mário Sartori, que eu tenho seguido muito, inclusive é o cronograma dele que nós seguimos aqui, do início do ano, ou final do ano passado, não lembro bem a data, mas eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Eu recomendo muito que você assista. Ele fala que na igreja ortodoxa, católica ortodoxa, nossos irmãos ali do lado, ao invés de considerarem 7 pecados capitais, eles consideram 9. E que o 8º e o 9º são tristeza e medo. E agora eu te convido a pensar no papel da tristeza e do medo na ansiedade e na depressão. E olha que interessante, eu fiquei emocionada quando eu vi isso, porque Deus tem nos trabalhado, nos chamado para alegria. Eu venho sendo usada por Deus para chamar as pessoas a essa perspectiva de bem-estar, de alegria, de lembrar o que a vida pode ser, apesar dos pesares, dos desafios diários, porque as pessoas têm entregado o coração delas à tristeza, à angústia. A gente não pode entregar o coração assim, a gente tem que ser forte e conscientemente decidir lutar todos os dias. A perspectiva de heroísmo mesmo, que também tem sido atacada por narrativas que não estão alinhadas com Deus, mas que vêm muitas vezes camufladas, e eu já vi até profissionais da saúde fazendo chacota com a perspectiva de heroísmo. Quem tem que ser herói? Ninguém tem que ser herói nesse sentido. Mas peraí, se você não é herói na sua vida diariamente, você é o quê? Vítima da vida? Tapete pra vida passar em cima de você, assim, pisotear e sambar? É o contrário, você é protagonista da sua vida, né? Nós somos chamados à responsabilidade das nossas vidas, as respostas existenciais, e nós somos chamados ao heroísmo diário, porque a vida não é moleza para ninguém. E vive bem quem assume essa perspectiva de força e de autenticidade, de protagonismo, de fazer acontecer, apesar das circunstâncias, de não se entregar aos desafios, porque os desafios eles existem para todo mundo. Mas a gente tem hoje uma narrativa muito vitimista, né? É muita narrativa que coloca o indivíduo no pedestal do vitimismo. Ele vira uma vítima, bota um rótulo e ele tá ali vítima da sociedade, da vida, mas essa não é a realidade do brasileiro, não é a realidade da vida. Enquanto brasileiros, nós somos trabalhadores, fortes, um povo de fibra, e um povo unido, um povo que se ama, um povo que lida e sempre lidou muito bem com tantas diferenças. E é claro que os processos existem e nós estamos nos processos evolutivos, e eles são evolutivos. Nós precisamos, eu vou trazer a Adele aqui, easy on us, easy on me, easy on us. A gente tem que pegar um pouco mais leve com todo mundo, reconhecendo os processos e sem essa postura tão combativa que tem existido, de nichos, de bolhas e de enfrentamento. Não, brasileiro é união. A gente tá junto, a gente ama, a gente é coração, nós nos respeitamos, nós sabemos que nós somos tudo farinha do mesmo saco, que a gente tem essa mistura de genes maravilhosas do mundo inteiro, e a gente se fortalece nisso, sendo assim e respeitando aos outros, cada um nas suas circunstâncias. Deus nos coloca em condições diferentes, é a realidade do ser humano pelo mundo, isso não é só brasileiro, mas a gente precisa lembrar mais essa força de coração, de união, que nós somos substancialmente unidos, enquanto seres humanos, nas mesmas condições de desafio da vida, de onde viemos para onde vamos, e Deus dá essas respostas pra gente. É por isso que a gente tá aqui, né? Eu vou deixar alguns links, vou deixar esse link pra homilia missa do Padre Mário Sartori, que eu recomendo muito que você priorize e faça um tempo para assistir, porque ele fala dessa questão do medo
e da tristeza como pecados capitais. E aí, só pegando o gancho que eu acabei não entrando mais nisso, é muito interessante, porque quando a gente pensa em pecado, você pensa aquela coisa, a mancha do pecado, né? E aí eu te convido a uma reflexão, assim, fazer imaginar, uma atividade, assim, de imaginação. Imagina que você é feito por Deus para ser luz, pura luz, anjo, lindo, anjo, forte ali na luz de Deus, na força de Deus. E aí, como você não é perfeito, mesmo sendo anjo, porque lembrando que o anjo, né, a origem do mal foi a queda angelical, então todos os seres, todas as criaturas são submetidas a Deus e tem que andar ali na linha, a porta é estreita, dá trabalho, custa caro, e a gente paga o preço, a gente, né, Deus dê-nos a graça de conseguirmos pagar o preço, pra gente seguir na linha. E aí, se você segue na linha, você tá ali, você é luz. E aí, se você dá um deslize, o que acontece? É a mancha do pecado. E aí eu sempre falo de duas guerras que a gente vive. A gente vive, a primeira guerra é conosco mesmos, porque nós somos capazes de manifestar negativo. E a gente tem que, utilizando o nosso livre-arbítrio, dizer não. Quando você pensa alguma coisa que você sabe que vem aquela coisa, seu anjo da guarda, sua consciência de eu sei que não tá certo, o seu anjo da guarda dá aquele não vai por aí não, fala assim, não, eu não valido isso. Bom, você ganhou a primeira guerra. Mas se você perde essa guerra, se você se deixa aí pelo negativo, por aquele sentimento, aquela emoção que você sabe que você não deveria manifestar, que não honra a Deus, que não é o correto, que não é amor, que não é virtude, se você perde isso, manifestou e não neutralizou, se você não disse não para aquilo que você foi capaz de manifestar, aí você entra na segunda guerra. Você abre campo para o negativo, conecta com o que não está conectado com Deus, e aí a guerra mais ampla. Então lembre-se sempre disso, duas guerras. A primeira é conosco mesmos, a gente tem que ter humildade de reconhecer, nós não somos perfeitos, e sim nós somos capazes de manifestar o que não honra a Deus, o que não é amor, o que não é virtude, o que não é humildade diante dele, de sermos criaturas, né? E aí, quando a gente perde essa batalha, a gente conecta com o que não é bom. E aí, o bicho pega mais, né? Pega mais. Mas a gente tem um livre-arbítrio. Então, o primeiro passo é sempre nosso. A gente tem sempre a chance de neutralizar. Você manifesta, mas quando você fala, não, eu não aceito esse pensamento, não, isso não sou eu, não é o que eu quero, eu sei que não é certo, não. E se coloca em oração e pede força a Deus, né? Que é sempre Ele que nos fortalece e nos dá a graça. Você neutralizou, tudo bem. Senão guerra maior. Lembre-se dessas duas questões e seguimos para as leituras, né? Eu vou deixar as referências aí para essa maravilhosa homilia do Padre Mário Sartori, que nos alerta sobre o medo e a tristeza. E mais uma vez eu te convido a refletir sobre o quanto o medo e a tristeza abrem brechas para que emoções negativas, outras, tudo isso cresça e a gente acabe virando refém disso tudo, porque às vezes pesa demais. E por isso que eu comecei a falar isso, né? Que dentro da perspectiva, até voltando aqui, dentro da perspectiva de nós somos luz, e aí a gente pode ser manchado. Quando você perde essa primeira guerra que eu citei, é uma mancha de pecado, é a ideia do pecado e da mancha. É como se espiritualmente viesse uma mancha de negativo sobre você, porque você não disse não para aquilo que é ruim. Então você está manchado, você tá por aquilo que é negativo. E se você não controla isso, isso vai crescendo, e de repente o ser que era luz, ele vai ficando escuro. É uma realidade espiritual, positivo e negativo, luz e sombra. E cada pecado simboliza isso. Cada negativo que você deixa, que você permite que se perpetue na sua vida, ele vai te manchando, é a mancha do pecado. E a história dos 7 pecados capitais, além das leis maiores, né, de Moisés, os 7 pecados capitais, eles são negativos que a gente permite que entre, às vezes, na nossa vida e que são capazes de nos manchar espiritualmente, porque é aquele negativo que vai sendo alimentado pelo nosso eu e não deve.
E nessa pregação do Padre Mário Sartori, ele traz essa preciosíssima colocação de que medo e tristeza também são pecados capitais, e faz todo sentido. Esses são 9, né? Seriam o 8º e o 9. Porque quando a gente abre o coração para tristeza, você está se distanciando de Deus. Você está perdendo a esperança, você está se distanciando da força que Deus é na nossa vida. E quando você abre o coração para o medo, e é uma das maiores armas que o mal tem usado, essas duas, na minha opinião, são as maiores que o mal tem utilizado nesse momento. Padre Mário Sartori foi muito iluminado por Deus para trazer essa reflexão, porque na minha análise, pelo que eu tenho observado e estudado, é o que está acontecendo. As pessoas estão sendo rendidas por medo, ansiedade e tristeza, depressão. Então aqui, ó, juntas. Fica com muito medo, vem a ansiedade. Fica triste, vem a depressão. Deus é muito maior. Eu vou deixar aqui também, e o nosso Deus é o Deus das curas. Isso também não é muito falado em alguns circuitos aí, até terapêuticos, e eu discordo plenamente disso. Eu sou uma pessoa com muita fé em Deus. Sou uma pessoa de vivências espirituais, de curas espirituais, e do quanto nós somos um ser integral, muito mais complexo do que a medicina e a ciência é capaz de abarcar neste momento, de validar cientificamente. É uma realidade da nossa existência, e o nosso Deus é um Deus de curas. Então eu estou aqui afirmando que sim, é possível nós conquistarmos muitas curas espirituais. Essa palavra cura é uma palavra de Deus. Deus nos cura. E isso tem sido pouco falado nos ambientes mais científicos e às vezes mais até intelectualizados, digamos assim, né? Porque ficam muito na ciência, e a ciência não dá conta de muita coisa que é verdade do espírito. Então, eu deixarei também um louvor aqui, uma música que eu descobri esses dias, que é maravilhosa. Eu não conhecia, apareceu para mim por acaso no YouTube, por indicações aí de algoritmo, e o nome é Speak Jesus. Fale Jesus, chame Jesus. E também vou deixar um vídeo do Padre Braulio D'Alessandro, em que ele conta histórias, aliás, ele cita, são termos referidos em situações de exorcismos, que o próprio mal relatou sobre a palavra Jesus, que quando chama-se o nome de Jesus, a coisa muda. É maravilhoso. E esse louvor, então, é muito, muito, muito inspirador, edificante, nos fortalece. É um louvor lindo, musicalmente é muito bonito. Vou deixar o link e deixarei também os links para os 2 homilias do Padre Braulio, que também está sendo uma grande força de Deus, muito movido pelo Espírito Santo para falar verdades que são necessárias nesse momento. E a gente precisa chamar mais essas verdades espirituais para as nossas vidas, com essa fé de que nosso Deus é um Deus que cura. Ele nos lembra do que nós somos e a que viemos, para além de tanto mal-estar, de tanta negatividade, fraqueza e doença que está por aí. Não é isso que Deus tem pra gente. É por isso que a gente está aqui trabalhando tanto. Amém. Então vamos lá. Acho que essa reflexão era necessária, e se você sentiu o seu coração fortalecido por isso, se você teve a sua esperança renovada por isso, se você gostar dos conteúdos que eu vou deixar aí no link da descrição para você ir lá e assistir, passa pra frente, compartilhe, porque tem muito mais gente precisando receber isso. Sejamos essa força de Deus que está em obras, né? Que é isso que Deus quer da gente, as obras. Compartilhemos as forças. Amém. Gênesis, capítulo 25. Leremos capítulos 25 e 26. A descendência de Setura. Abraão tomou ainda uma mulher que se chamava Setura. Ela lhe gerou Zanrã, Zequiã, Madã, Madiã, Zesboque e Sué. Jequizã gerou Sabá e Dadã, e os filhos de Dadã foram os Assurim, os Latuzim e os Lumim. Filhos de Madiã, Efá, Ofer,
Enoque, Abida, Eudaá, todos esses são filhos de Setura. Abraão deu todos os seus bens a Isaque. Quanto aos filhos de suas concubinas, Abraão lhes deu presentes e os enviou, ainda em vida, para longe de seu filho Isaque, para o leste, para a terra do Oriente. Morte de Abraão. Eis a duração da vida de Abraão, 175 anos. Depois Abraão expirou, morreu numa velhice feliz, idoso e saciado de dias, e foi reunido à sua parentela. Isaque e Ismael, seus filhos, enterraram-no na gruta de Macpela, no campo de Efron, filho de Seor, o Eteu, que está defronte de Mambré. É o campo de Abraão, é o campo que Abraão comprara dos filhos de Et. Neles foram enterrados Abraão e sua mulher Sara. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou seu filho Isaque, e Isaque habitou junto ao poço de Laai-Roi. A descendência de Ismael. Eis a descendência de Ismael, o filho de Abraão, que lhe gerou Agar, a serva egípcia de Sara. Eis os nomes dos filhos de Ismael, segundo seus nomes e sua linhagem. O primogênito de Ismael, Nabaiô, depois Sedar, Edeel, Mabsam, Masma, Duma, Massa, Hadad, Tema, Getur, Nefis e Sedma. Esses são os filhos de Ismael, e esses são os seus nomes por aduares e acampamentos, 12 chefes de clãs. Eis a duração da vida de Ismael, 137 anos. Depois ele expirou, morreu e foi reunido à sua parentela. Ele habitou desde Évila até Sur, que está a leste do Egito, na direção da Assíria. Ele se estabeleceu defronte de todos os seus irmãos. Ciclo de Isaque e de Jacó. Nascimento de Esaú e Jacó. Eis a história de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque tinha 40 anos quando se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Badan-Aram, e irmã de Labão, o arameu. Isaque implorou a Iavé por sua mulher, porque ela era estéril. Iavé o ouviu, e sua mulher Rebeca ficou grávida. Ora, as crianças lutavam dentro dela, e ela disse: se é assim, para que viver? Foi então consultar a Iavé, e Iavé lhe disse: há 2 nações em teu seio, 2 povos saídos de ti se separarão. Um povo dominará um povo. O mais velho servirá ao mais novo. Quando chegou o tempo de dar à luz, eis que ela trazia gêmeos. Saiu o primeiro. Era ruivo e peludo, como um manto de pelos, foi chamado Esaú. Em seguida saiu seu irmão, e sua mão segurava o calcanhar de Esaú, foi chamado Jacó. Isaque tinha 60 anos quando eles nasceram. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se hábil caçador, correndo a estepe. Jacó era homem tranquilo, morando sob tendas. Isaque preferia Esaú, porque apreciava a caça, mas Rebeca preferia Jacó. Esaú cede seu direito de primogenitura. Certa vez, Jacó preparou um cozido e Esaú voltou ao campo esgotado. Esaú disse a Jacó: deixa-me comer dessa coisa ruiva, pois estou esgotado. É por isso que ele foi chamado Edom. Jacó disse: vende-me primeiro teu direito de primogenitura. Esaú respondeu: eis que eu vou morrer. De que me servirá o direito de primogenitura? Jacó retomou: jura-me primeiro. Ele lhe jurou e vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. Então Jacó lhe deu o pão e o cozido de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e partiu. Assim desprezou Esaú seu direito de progenitura. Este foi o capítulo 25 de Gênesis. Vamos agora para o capítulo 26. Isaque em Gerara. Houve uma fome na terra, além da primeira fome que teve lugar no tempo de Abraão, e Isaque foi a Gerara, junto a Abimeleque, rei dos filisteus. E Iavé lhe apareceu e disse: não desças ao Egito.
fica na terra que eu te disser. Habita nesta terra, eu estarei contigo e te abençoarei. Porque é a ti e à tua raça que eu darei todas essas terras, e manterei o juramento que fiz a teu pai Abraão. Eu farei a tua posteridade numerosa como as estrelas do céu. Eu lhe darei todas essas terras, e por tua posteridade serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão me obedeceu, guardou meus preceitos, meus mandamentos, minhas regras e minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerara. Os homens do lugar interrogaram-no sobre sua mulher e ele respondeu: é minha irmã. Ele teve medo de dizer minha mulher, pensando: os homens do lugar me matarão por causa de Rebeca, pois ela é bonita. Ele estava lá há muito tempo quando Abimeleque, rei dos filisteus, olhando uma vez pela janela, viu que Isaque acariciava Rebeca, sua mulher. Abimeleque chamou Isaque e disse: é evidente que é tua mulher. Como pudeste dizer, é minha irmã? Isaque lhe respondeu: pensei comigo, como o risco de morrer por causa dela, corro o risco de morrer por causa dela. Retomou Abimeleque: que nos fizeste? Por pouco alguém do povo dormia com tua mulher e tu nos atrairias uma falta. Então Abimeleque deu esta ordem a todo o povo: quem tocar neste homem e na sua mulher morrerá. Isaque semeou naquela terra e naquele ano colheu o cêntuplo. Yahvé o abençoou e o homem se enriqueceu-se cada vez mais até tornar-se extremamente rico. Ele tinha rebanhos de bois e ovelhas e numerosos servos. Por causa disso, os filisteus ficaram invejosos. Os poços entre Gerara e Berzabeia. Todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado do tempo de seu pai Abraão, os filisteus os haviam entulhado e coberto de terra. Abimeleque disse a Isaque: vai-te daqui, pois te tornaste muito mais poderoso do que nós. Isaque partiu, pois de lá e acampou no vale de Gerara, onde se estabeleceu. Isaque cavou de novo os poços que tinham cavado nos dias de seu pai Abraão e que os filisteus tinham entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que seu pai lhes dera. Os servos de Isaque cavaram no vale e encontraram lá um poço de águas vivas. Mas os pastores de Gerara entraram em disputa com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Isaque chamou a este poço de Ezeque, pois querelaram por causa dele. Cavaram outro poço e houve ainda uma disputa a seu respeito, ele o chamou de Sitna. Então partiu de lá e cavou outro poço, e como por esse não disputaram, chamou de Reobote e disse: agora Yahvé nos deu o tempo livre para que prosperemos na terra. De lá ele subiu a Berzabeia, e Yahvé lhe apareceu naquela noite e disse: eu sou o Deus de teu pai Abraão. Nada temas, pois estou contigo. Eu te abençoarei, multiplicarei tua posteridade, em consideração a meu servo Abraão. Ali ele construiu um altar e invocou o nome de Yahvé. Ali ele armou sua tenda, os servos de Isaque cavaram um poço. Aliança com Abimeleque. Veio vê-lo Abimeleque de Gerara, com Ocosate, seu conselheiro, e Ficol, o chefe de seu exército. Isaque lhes disse: por que vindes a mim, já que me odiais e me expulsastes do vosso meio? Eles responderam: vimos com clareza que Yahvé estava contigo, e dissemos: que haja um juramento entre nós e ti, e concluamos uma aliança contigo. Jura que não nos farás nenhum mal, como também nós não te molestaremos e te deixamos
partir em paz. Agora és um abençoado de Yahvé. Ele lhes preparou uma festa e comeram e beberam. Gente, céu tem festa, a gente tem que festejar mais. Tem filósofo aí, ó, pop da atualidade, lembrando, a gente precisa festejar. E as festas são bíblicas, né? A gente tem que festejar as alegrias quando Deus nos concede a graça de podermos vivê-las. Levantando-se de madrugada, fizeram um juramento mútuo. Depois Isaque os despediu e eles o deixaram em paz. Ora, foi naquele dia que os servos de Isaque lhe trouxeram notícias do poço que cavaram, dizendo: encontramos água. Chamou ao poço Seba, donde o nome da cidade Berzabeia até hoje. As mulheres etéias de Esaú. Quando Esaú completou 40 anos, tomou como mulheres Judite, filha de Beeri, o Eteu, e Basimate, filha de Elon, o Eteu. Elas se tornaram uma amargura para Isaque e Rebeca. Finalizada a leitura de Gênesis, capítulos 25 e 26. Vamos agora para Salmo, capítulo 18. Falei errado. Salmo, capítulo 18, até o versículo 31. Salmo 18, do mestre de canto, TD, R$1, do mestre de canto de Davi, servo de Yahvé, que dirigiu a Yahvé as palavras deste cântico quando Yahvé o libertou de todos os seus inimigos e da mão de Saul. Ele disse: eu te amo, Yahvé, minha força. Meu Salvador, tu me salvaste da violência. Yahvé é minha rocha e minha fortaleza. Meu libertador é meu Deus. Nele me abrigo, meu rochedo, meu escudo e minha força salvadora, minha cidade forte. Seja louvado. Eu invoquei a Yahvé e fui salvo dos meus inimigos. As ondas da morte me envolviam. As torrentes de Belial me aterravam. Cercavam-me os laços do Sheol. As ciladas da morte me aguardavam. Na minha angústia invoquei a Yahvé, ao meu Deus lancei o meu grito. Do seu templo ele ouviu minha voz. Meu grito chegou aos seus ouvidos. E a terra balançou e tremeu. As bases dos montes se abalaram, por causa do seu furor estremeceram. De suas narinas subiu uma fumaça e da sua boca um fogo que devorava, dela saíam brasas ardentes. Ele inclinou o céu e desceu, tendo aos pés uma nuvem escura, cavalgou um querubim e voou, planando sobre as asas do vento. Das trevas ele fez seu céu, sua tenda de águas escuras e nuvens espessas. À sua frente um clarão inflamava, granizo e brasas de fogo. Yahvé trovejou do céu, o Altíssimo fez ouvir sua voz. Atirou suas flechas e os dispersou, expulsou-os lançando seus raios. Então apareceu o leito do mar. As bases do mundo se descobriram por causa da tua ameaça, Yahvé, pelo vento soprando das tuas narinas. Do alto ele estende a mão e me toma, tirando-me das águas torrenciais. Livra-me do inimigo poderoso, de adversários mais fortes que eu. Afrontaram-me no dia da minha derrota, mas Yahvé foi apoio para mim. Fez-me sair para lugar espaçoso, libertou-me, porque ele me ama. Yahvé me trata segundo minha justiça e me retribui conforme a pureza de minhas mãos. Pois eu observei os caminhos de Yahvé e não fui infiel ao meu Deus. Seus julgamentos estão todos à minha frente, jamais apartei de mim seus decretos. Sou íntegro para com ele e guardo-me do pecado. Yahvé me retribui segundo minha justiça, minha pureza, que ele vê com seus olhos. Com o fiel, tu és fiel.
com o íntegro és íntegro. Puro com quem é puro, mas com o perverso te mostras astuto. Pois tu salvas o povo pobre e rebaixas os olhos altivos. Yahvé, tu és minha lâmpada. Meu Deus, ilumina minha treva. Sim, contigo eu forço a murada. Com meu Deus eu salto a muralha. Deus é perfeito em seu caminho. A palavra de Yahvé é provada. Ele é escudo para todos aqueles que nele se abrigam. Amém. Mateus capítulo 11 até o versículo 15. O mistério do reino dos céus, parte narrativa. Quando Jesus acabou de dar instruções a seus 12 discípulos, partiu dali para ensinar e pregar nas cidades deles. Pergunta de João Batista e testemunho que lhe presta Jesus. João, ouvindo falar na prisão a respeito das obras de Cristo, enviou-lhe alguns dos seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que há de vir? Ou devemos esperar outro? Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João o que ouvis e vedes. Os cegos recuperaram a vista. Os coxos andam. Os leprosos são purificados e os surdos ouvem. Os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. E bem-aventurado aquele que não se escandalizar por causa de mim. Ao partirem eles, começou Jesus a falar a respeito de João às multidões. Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas que fostes ver? Um homem vestido de roupas finas? Mas os que vestem roupas finas vivem nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Eu vos afirmo que sim, e mais do que um profeta. É dele que está escrito: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu nenhum maior que João, o Batista, e no entanto o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência e violentos se apoderam dele, porque todos os profetas, bem como a lei, profetizaram até João. Porque todos os profetas, bem como a lei, profetizaram até João. E se quiserdes dar crédito, ele é o Elias que deve vir. Quem tem ouvidos, ouça. E mais à frente estudaremos sobre a passagem do profeta Elias, né? Foi um grande profeta, que foi arrebatado por Deus. Elias e Enoque, né? Foram arrebatados. E agora o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 142 a 149. A resposta do homem a Deus. Por sua revelação, o Deus invisível, por seu imenso amor, fala aos homens como a amigos, e com eles se entretém para convidá-los à comunhão consigo e nela recebê-los. A resposta adequada a este convite é a fé. E lembrando que no início desse vídeo eu comentei que nesse momento Deus nos chama a fé, né? Falei isso. Pela fé, o homem submete completamente sua inteligência à vontade de Deus. Com todo o seu ser,
o homem dá seu assentimento a Deus revelador. A Sagrada Escritura denomina obediência da fé, essa resposta do homem ao Deus que revela. Nossa, agora eu fiquei na dúvida, porque antes de começar o vídeo aqui, eu estava conversando com uma amiga muito querida e eu falava para ela que neste momento Deus nos chama a fé. E eu fiquei na dúvida se eu falei foi no vídeo ou foi para ela, mas se eu não falei nesse vídeo aqui, fica falado agora. Nós estamos numa era em que Deus nos chama a fé. Nós tivemos Jesus passando com todos e tantos milagres. Neste momento, os sinais são amplos. Tem que ter conhecimento bíblico, tem que ler a Bíblia, tem que estar fortalecido na presença de Deus, rezando, buscando, orando, pedindo a força do discernimento do Espírito Santo para conseguir enxergar tudo com um olhar espiritual. Mas eu ressalto, nós estamos no momento em que Deus nos chama a fé. Não são sinais, não são confirmações sobrenaturais. Deus coloca cada um de nós onde Ele nos quer, com os dons que Ele determina, e todos estão sendo chamados à fé, força de fé, observar os frutos e manifestar a fé. Pela fé, o homem submete completamente sua inteligência e sua vontade a Deus. Com todo o seu ser, o homem dá seu assentimento a Deus revelador. A Sagrada Escritura denomina obediência da fé, esta resposta do homem ao Deus que revela. Artigo 1, eu creio. Item 1, a obediência da fé. Obedecer na fé significa submeter-se livremente à palavra ouvida, visto que sua verdade é garantida por Deus, a própria verdade. O modelo desta obediência proposto pela Sagrada Escritura é Abraão. A Virgem Maria é sua mais perfeita realização. E aqui falando, visto que sua verdade é garantida por Deus, a própria verdade, é preciso pontuar, ressaltar que existem correntes intelectuais por aí, filosóficas inclusive, que questionam verdade, o que seria verdade. E aí eu trago um termo que eu ouvi do Frei Gilson outro dia, que é muito pertinente para o nosso momento sociocultural e intelectual, que seria a ditadura do relativismo. Porque quando você não tem uma verdade na qual você centra a sua vida, o relativismo pode tomar conta, né? E é isso que está acontecendo socialmente. Tudo é relativo, tudo pode, tem que ver isso aí, e aí as inversões de valores que a gente tem visto, né, tão frequentes. E os preços, os frutos disso que nós já estamos vivendo, que são as pessoas totalmente desestabilizadas, adoecidas, número de autoextermínio sem precedentes que estão chegando na sala de emergência aí, tentativas de autoextermínio, né, e os que de fato conseguem executar. E eu tô aqui, continuo na campanha. Eu não aceito, a gente não aceita, Deus é vida. Hoje mais cedo, inclusive, eu ouvi Frei Gilson e ele falava numa pregação, o mal, o demônio, ele vem para matar, roubar e destruir. A gente tá vendo isso aí. Então eu sempre falo, Deus é vida, a gente não aceita autoextermínio como está acontecendo, isso não é Deus, as pessoas estão muito adoecidas e nós estamos aqui na luta, Deus é maior, Deus é conosco, seguimos firmes, corações fortes e com esse propósito, essa missão de tocarmos os corações que estão mais distantes, pedindo a Deus muita sabedoria para que nós consigamos fazê-lo com amor, né? Porque nós devemos ser, enquanto cristãos, exemplos, força de amor que conecta, que acolhe e que lembra. Existe um Deus maior que nos rege, que nos ampara quando a gente busca por Ele. Livre-arbítrio. Deus convida, não invade. Abraão, o pai de todos os crentes. A Epístola aos Hebreus, no grande elogio à fé dos antepassados, insiste particularmente na fé de Abraão. Pela fé, ao ser chamado, Abraão obedeceu à ordem de partir para uma terra que devia receber como herança e partiu sem saber para onde iria. Pela fé, viveu como estrangeiro e como peregrino na terra prometida. Pela fé, Sara recebeu a graça de conceber o filho da promessa. Pela fé, por fim, Abraão ofereceu seu filho único em sacrifício.
Abraão realiza assim a definição da fé dada pela Epístola aos Hebreus. A fé é a certeza daquilo que ainda se espera, a demonstração de realidade que não se vê, de realidades que não se veem. Abraão creu em Deus e isso lhe foi levado em conta como justiça. Graças a esta fé, Abraão tornou-se pai de todos os crentes. O Antigo Testamento é rico em testemunhos desta fé. A Epístola aos Hebreus faz o elogio da fé exemplar dos antigos, que deram um bom testemunho. No entanto, Deus previa para nós algo melhor, a graça de crer em seu Filho Jesus, que vai à frente da nossa fé e a leva à perfeição. Citações de Hebreus aqui. E eu lembro também, eu ouvia ontem, o pessoal do Instituto Hesed, que eu também recomendo muito, estão fazendo um trabalho lindíssimo, estão agora com o Cerco de Jericó, adoração ao Santíssimo, oração do Rosário, uma bênção. É um momento de nós nos conectarmos e priorizarmos mais do nosso tempo para as verdades de Deus, para as conexões espirituais. Instituto Hesed, irmã Kelly Patrícia, uma bênção, obrigada querida por tanto trabalho tão edificante. E eu ouvia, dentro dessas pregações, não era a irmã Kelly, eu não recordo agora o nome da irmã, uma bênção a pregação dela. Ela falava, Deus cobra que nós façamos o passo e depois Ele coloca o caminho. Isso é fé. Você dá o passo, o filósofo Kierkegaard também fala isso, né, do salto na fé, e que há o esplendor da existência de satisfação seria isso. Você dá o salto na fé, você confia e Deus provê. Isso é fé. E não é fácil, mas Deus sustenta. Gasta coração, confiança, lembrança de que Deus é amor, confiança de que Deus é amor e que Ele vai se sustentar. Se Ele nos chama, Ele está ali, nos sustentando. Maria, bem-aventurada, aqui acreditou. A Virgem Maria realiza da maneira mais perfeita a obediência da fé. Na fé, Maria acolheu o anúncio e a promessa trazidos pelo anjo Gabriel, acreditando que para Deus nada é impossível. É um momento de nós nos lembrarmos muito disso, viu? Os discursos estão muito reducionistas, muito no material. A gente precisa lembrar que a gente está em verdades muito maiores e que para o nosso Deus nada é impossível. Inclusive a vitória sobre tanto mal que está por aí. É tempo. Faça-se em mim segundo a tua palavra, citação de Lucas capítulo 1. Isso foi dito por Maria, né? Isabel a saudou. Feliz aquela que acreditou, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Lucas capítulo 1. Em virtude dessa fé, todas as gerações a proclamarão bem-aventurada. Durante toda a vida e até a sua última provação, quando Jesus, seu filho, morreu na cruz, sua fé não vacilou. Maria não deixou de crer no cumprimento da palavra de Deus. Por isso, a igreja venera em Maria a realização mais pura da fé. Amém. Confira as referências que eu vou deixar na descrição do episódio para homilia, missa do Padre Mário Sartori, na qual ele cita que medo e tristeza são o 8º e o 9º pecados capitais. É muito importante a gente internalizar isso, lutar contra isso, porque as narrativas estão nos induzindo muito para essas duas emoções, medo e tristeza. E passe isso para frente, compartilhe, muita gente está precisando receber isso. Deixarei também o louvor, Speak Jesus. Tem uma versão em português também, eu vi no YouTube, que é Clame Jesus ou Clamo Jesus, algo do tipo. Tem disponível no YouTube, mas eu vou deixar aqui a versão, aliás, eu vou deixar as duas. Mas eu recomendo que você veja a versão em inglês, porque a tradução é muito diferente. A versão brasileira, em português, ficou muito diferente a letra do que a versão original em inglês. E a versão original em inglês tem seu valor, porque ela fala, inclusive, assim, para ansiedade, para depressão, eu chamo Jesus.
corações fortes, corações cheios de amor, lembrando que é o amor de Deus na nossa vida e fortes para enfrentarmos as circunstâncias da vida sem entregarmos o coração à angústia. Foi um louvor que me tocou muito, eu recomendo muito que você ouça, assista, é emocionante. Espírito Santo é um convite, o louvor, né? E também vou deixar a citação do Padre Braulio. Até a próxima. Esse ficou um pouquinho mais extenso, mas alguns compartilhamentos importantes. Estejamos todos sob as graças de Deus, protegidos, sustentados. Amém.